Com o avanço das pesquisas em inteligência artificial, as máquinas estão cada vez mais parecidas com os humanos. O pesquisador chinês que afirmou ter criado os primeiros bebês geneticamente modificados do mundo disse que uma segunda gestação desse mesmo tipo está em andamento. O experimento polêmico, que ainda não foi comprovado, é alvo de críticas da comunidade científica mundial. Essa foi a primeira aparição pública do geneticista chinês He Jiankui depois da revelação que surpreendeu o mundo. Durante a conferência de edição de genoma humano que acontece em Hong Kong, ele disse que estava orgulhoso de seu experimento. À primeira vista, a notícia parece animadora. No entanto, o experimento inédito no mundo anunciado pelo cientista chinês carece de dois aspectos fundamentais para a comunidade médica: comprovação e ética. O experimento não foi analisado por outros médicos, nem publicado em revistas especializadas. O hospital onde ele trabalha nega ter aprovado a experiência e acusou o médico de forjar as assinaturas do Comitê de Ética. A polícia de Shenzhen abriu uma investigação sobre o caso. Quando eu puder ter filhos, serei capaz de decidir a altura, a inteligência e qualquer traço desejado. Isso se parece como um sonho, não é? Ser capaz de projetar o seu filho perfeito. Na verdade, ser capaz de projetar gerações e gerações. Mas quem consentirá com isso? Certamente não o nascituro. Queria que você explicasse o que essa edição de DNA, que o nome é CRISPR, né? Isso mesmo. O que é, na verdade, como se faz isso? O CRISPR, na verdade, Rony, é uma descoberta mais ou menos nos anos 80, 1987, mas que depois, com o tempo, no ano 2000, mais ou menos, que começou essas pesquisas mais dedicadas na área do ser humano, vamos dizer assim, né? Na verdade, talvez seja o sistema imunológico mais antigo que a gente conheça. As bactérias usavam esse sistema CRISPR para reconhecer o vírus que entrava dentro dela, né? Então ele reconhecia esse DNA e pegava um pedaço desse DNA desse vírus e inseria no próprio DNA da bactéria, para que posteriormente, exatamente como está se mostrando aí, né? Quer dizer, quebra-se o DNA em si, né? No caso da bactéria em si, Sim. É um espaço, nesse espaço ela preenche com um modelo, um molde do DNA desse vírus, para que depois, se esse vírus entrasse de novo dentro dessa bactéria, ela já reconhece e automaticamente vai lá e destrói o RNA, o DNA desse vírus em si, e não deixa com que ele infecte a célula em si. Nós temos a tecnologia para brincarmos de Deus. Mexer com a natureza é chamado de CRISPR, que nome engraçado. Com CRISPR podemos cortar partes indesejáveis do DNA e substituí-lo com traços desejáveis, gerados arbitrariamente. Ainda se parece com um sonho? Será que realmente isso vai ser utilizado apenas para a cura das doenças? Ética até que ponto? Porque os religiosos pegam de pau essa história. Mas é bom que a gente saiba que esta centelha divina, a criação, o Deus, o
o que for, a energia cósmica, seja o que for, isso é uma questão até semântica. Mas se Deus deu isso ao homem, não tem que contestar. Essa realidade parece distante, quase como se fosse o enredo de um filme pós-apocalíptico. Mas, na verdade, está muito mais perto do que você pode imaginar. Experimentos na China já testaram esta tecnologia em embriões humanos, mas não deu muito certo. Porém, esses são apenas os estágios iniciais dos testes. Olha, o que os outros cientistas estão dizendo é que esse cientista chinês, o He Jiankui, cruzou uma linha vermelha, ou seja, uma fronteira que nunca tinha sido cruzada e, pior, fez isso em segredo. O Nobel de Biologia, David Baltimore, por exemplo, chamou a experiência do chinês de irresponsável e disse que porque ela foi feita sem nenhuma transparência, a própria comunidade científica não conseguiu autorregular, ou seja, se autocensurar para evitar que essa linha fosse cruzada. O primeiro bebê nascido por IDF veio à luz pouco mais de 40 anos atrás. E desde então, 5 milhões de crianças nasceram por meio dessa tecnologia. 5 milhões em 4 décadas. Isso é muito. Mais de 100 cientistas chineses já escreveram uma carta aberta criticando essa experiência. Dizem que esse cientista abriu uma caixa de Pandora que agora não vai poder ser ignorada. O próprio governo chinês também está investigando o caso. E o cientista afirmou hoje que mais uma paciente está grávida de bebês geneticamente modificados por ele. Estamos reescrevendo as sentenças da vida para nossos propósitos. Imagine isso. Em 15 anos, você e seu parceiro têm uma criança normal. O que significa que ela não é modificada geneticamente. Digamos que o nome dela seja Maya. Os seus vizinhos, por outro lado, decidiram seguir um caminho diferente e nomearam a filha geneticamente modificada deles de Emma. Emma é mais esperta, bonita e mais talentosa. E cientificamente provada como sendo melhor do que a sua filha. Ela é a filha perfeita, perfeitamente projetada. Mas sempre teve algo estranho sobre ela. Ela tem que ir para uma escola diferente, viver uma vida diferente. Uma vida que é muito diferente de uma de suas filhas. Afinal de contas, ela é um bebê desenhado, talvez uma criança troféu. Emma vive na casa ao lado, e de algum modo você sabe que ela nunca fica doente, nunca se machuca ou espirra facilmente. Ela definitivamente é um ativo para o governo que provavelmente nunca terá que gastar grandes quantidades de dinheiro para a saúde dela. Então, talvez o governo comece a promover a produção de bebês projetados. E a pequena Maya se achará sozinha num mundo cheio de humanos perfeitos. Não seria a primeira vez que o governo controla ou tenta controlar a natalidade, quer seja o número ou as qualidades mentais e físicas da prole. O maior exemplo pode ser a política do filho único na China. Mas penso que o exemplo mais assustador da eugenia foi durante o período nazista. Hitler queria uma raça superior, a raça ariana. Ele foi longe para conseguir isso, primeiramente através de campos de concentração. Depois, por esterilizar e perseguir indivíduos que ele julgava deficientes ou incapazes. É esse o mundo que você quer que seu filho herde? É isso que você quer que a nossa raça se torne? Nós ainda seremos nós? Nós ainda seremos humanos? Na atual conjuntura não está claro. Mas esta questão não é algo que podemos deixar para gerações futuras. É algo que devemos começar a responder hoje. A tecnologia já está aqui. E esse dia está no horizonte. E se um dia ela vier chorando perguntar: por que eu não sou como a Emma? Tudo o que você sabe é que a sociedade mudou. Entre a sua filha e Emma existe um abismo. Uma raça superior nasceu e sua filha não pertence a ela. É hora de nos fazermos perguntas muito importantes como: quem somos nós? O que nos tornaremos e quem decidirá?
Devemos ser capazes de desafiar as pessoas e fazer essa pergunta. O que é que faz de você e de mim e de cada pessoa absolutamente iguais? O que é igualmente verdade e constante, que não pode ser perdido sobre nós, que sedimenta toda a nossa convicção política? E espero que isso conduza para algumas boas conversas. Porque temos esse universo regular, o qual não podemos fazer experimentos, de fato, e descobri-los cientificamente. Eu penso que somente Deus faz sentido nisso. Trazer isso para a discussão talvez seja o caso, pois não somente a ciência não desprovou a Deus, mas somente Deus pode provar a ciência. Espero que isso ajude. Por fim, não é tanto sobre as evidências, é a disposição de ir para onde a evidência conduz. Se você está realmente disposto de ir para onde a evidência conduz, e isso te chama para a humildade no dobrar dos seus joelhos, na verdade e definitivamente a diferença chega-se a isso. Nas ciências, um físico ou técnico de laboratório, o que seja, a ciência pode te dizer o que acontece quando você junta isso com aquilo, quando isso é adicionado com aquilo. Em nenhum lugar na ciência é dito que o técnico tenha que dizer a verdade. Este não é um imperativo científico, este é um imperativo metafísico. Então, imediatamente quando você se move da ciência para a metafísica, você chega no mundo real do porquê você ama seus filhos, do porquê você deseja ser amado e por que a verdade importa. O mais importante, quem traçará essa linha? Essa é uma pergunta da qual eu gosto muito de falar, porque frequentemente há essa asserção de que a ciência desprova Deus. De algum modo, a ciência enterra Deus e você perguntou especificamente a pergunta sobre como conseguir que alguém creia em coisas que não são físicas em natureza. E há muitas coisas assim na ciência e na filosofia, como você mencionou. A gravidade, números, conjuntos e proposições. A maioria dos filósofos hoje não são materialistas, precisamente por uma dessas razões. Mas meu principal encorajamento nesta questão seria: ok, encontre as pessoas onde elas estão. Vamos começar com o empírico, então. Vamos começar com os cientistas e fazer essa pergunta. A ciência aponta para longe de Deus? Nós falamos do ponto de vista objetivo, de que a vida tem dignidade e valor intrínsecos, e não valores extrínsecos transmitidos pelo Estado ou pela sociedade, mas valor intrínseco. Falamos tanto sobre direitos humanos, mas nos esquecemos do direito de ser humano. Permitam-me levar isso um passo mais adiante. A própria base de toda a ciência, a regularidade do universo. O fato de que podemos esperar que no próximo segundo e no próximo minuto e amanhã a gravidade, por exemplo, terá exatamente a mesma força. Por que nós presumimos isso? Alguém poderia dizer, esse é o jeito como sempre tem sido. Essa não é a resposta, é a pergunta. Por que sempre tem sido o mesmo? E por que podemos presumir que sempre será o mesmo no futuro? Com perfeita regularidade, eu na verdade penso que pela lógica somente você não tem resposta para essa pergunta. Einstein disse que a maior incompreensibilidade do universo é que ele é compreensível. Porque temos esse universo regular, sobre o qual, na verdade, não podemos fazer experimentos e descobri-lo cientificamente. Eu penso que só Deus para fazer sentido disso. Nicholas Walter Storrs, um maravilhoso professor de Yale, depois de perder o seu filho, o que lhe partiu o coração, fez esse comentário incrível. Quando superamos a ausência com telefonemas, a ausência de asas com aviões, o calor do verão com ar-condicionado, quando superamos tudo isso e muito mais, então restará duas coisas com as quais teremos que lidar: o mal no nosso coração e a morte. A resposta para estes dois não virá da ciência. Virá de conhecer o próprio Criador do Universo, que explicará ao seu coração o que ressuscitou o seu Filho da morte, para você e para mim.